Pronto, acho que iniciou. Então, dá as boas-vindas a Laura Feuerberger, que mais uma vez topou voltar a esse pedacinho do Brasil, voltar a esse sertão. Hoje a gente vai bater um papo bem gostoso sobre pesquisa, né, na perspectiva que vem sendo desenvolvida pela Rede Nacional de Observatórios de Políticas e Cuidado em Saúde. E é isso, acho que é legal a gente fazer uma rodada de apresentação. Sinta-se em casa, a gente já te considera da casa, viu? Quem topa começar? Eu sou Seldon, eu sou professor do curso de Medicina Veterinária, sou veterinário e estou enveredando por esse caminho aí da educação interprofissional e entender um pouco mais sobre esse universo aí. O cuidado e ver por outras óticas, tentar ver por outras óticas, não só da minha área. Agora se apresenta, Paty. Eu sou Ana Patrícia, eu sou a motorista da rodada. Bora, eu sou professora de psicologia do IF Sertão. Oi, Ana! Florzinha, tudo bem? Oi, Érica! E aí, tudo bom? Como está você? Tudo, querida. Gente, só aqui, né, nesse universo, é muito incrível isso que a gente tá vivendo. Quem pega a bola? Vou aproveitar, já que eu atravessei a apresentação de Ana. Eu sou a Érica, sou psicóloga do IF Sertão, trabalho com a Ana, só que a Ana é do Campo Floresta, eu sou do Campo Santa Maria da Boa Vista, né? E estou enquanto psicóloga, não como professora, então técnica administrativa. Acho que eu vou, então. Eu sou Thaisa, sou estudante de psicologia, aí eu tô estágio, TCC, observatório, e o pessoal daqui. Então, também sou do FET de Santa Maria da Boa Vista, o GT. E é isso. Cá estou. Está interessada em ingressar também numa pesquisa para avaliar a pet saúde, Laura? Isso. Tá muito baixinho, Bia. Desculpa. Tá melhor? Pouco. Para mim, continua muito baixo. Peraí, deixa eu desligar aqui. Tá melhor agora? Tá, a gente não vê você, mas escuta. Só vê sua foto. Tá com problema aqui meu áudio. Meu nome é Beatriz, eu faço parte do GT Santa Maria, juntamente com a professora Bárbara, do PET Saúde, e eu faço o 5º período de Medicina Veterinária. Já estudei com o professor Seldon também, e é muito bom estar aqui com vocês hoje. Vou aproveitar. Meu nome é Brenda, eu sou psicóloga, formada há 1 ano. Eu participei do comecinho do observatório. A gente já fechou algumas pesquisas relacionadas ao observatório, né, avaliação aqui na região. E não me desliguei, porque faz muito sentido estar aqui, né? Então, a gente vai pensando e repensando na prática também, cotidiana. Oi, boa tarde. Eu sou Tâmara, sou psicóloga e residente de saúde mental aqui da Universidade, da Univasf.
também faço parte do observatório há um tempinho aí, junto com a Brenda. A gente tocou algumas pesquisas juntas, né? Na verdade, uma pesquisa juntas. Meu nome é Carol, sou enfermeira, passei pela residência, ainda estou na residência de algum modo, né? Trabalho no CAPS AD3, lá de Juazeiro, faço parte, né, do observatório, do MANS, e aí, acho que é isso. Tá de cabelo novo? Olha, cada hora é uma novidade, é uma tatu nova, é um cabelo novo. Muito bem. Laura, então é isso. A gente sentiu muita vontade de convidar você para voltar e bater esse Faltou Lori, desculpa, Lori. É que eu tô achando que né? elas Quando começou a falar, eu deixei. Desculpa! Sem problemas. Boa tarde. Meu nome é Lorena. Também já fiz parte da residência de saúde mental aqui, que foi o momento que eu estive mais próxima do observatório. Agora eu estou fazendo mestrado na UFRN, aí está um pouquinho mais difícil acompanhar todas as atividades, mas sempre que possível também estou por aqui. Era você que estava na dúvida, que tinha passado em 2, não era, Lorena? Isso, que estava com você no bode, ficou alugando milhares. A Bárbara travou, tá? Ah, não, destravou agora. Não, eu fiquei pensando assim, é bom demais Lori conseguir passar aqui, ela tá sempre com esse link, né? E tomou essa decisão, acho que ela tá feliz, tá, Lori? Sim, deu certo, ainda bem. Não me arrependi, não. Foi a escolha certa. Massa. E Laura, que memória, hein, Rani? Porque eu lembro, ela tinha escolhido, ela tinha uísque ou FRN. Eu achei lindo que ela foi lá para Natal. Isso que era a Luzi, na verdade, né? Porque eu tinha passado nas duas e Luzi também. Aí foram as duas chorar para Laura. Ai, ai. Pronto, então assim, a gente tá aqui para ter esse bate-papo. A proposta é que você traga algumas considerações iniciais e depois a gente converse. E de partida já te agradecer demais, tá? De você ter topado estar aqui, saindo engatilhada de uma reunião para outra, enfim, muito bom. Então é isso, eu gosto de dizer que você incendeia. Que você toca fogo, assim, com suas provocações e considerações. Então, é isso. Nesses tempos tão difíceis, estamos precisando, né, nos alimentar mutuamente, né, para seguir aí nas pelejas. Então, vamos lá. Já começa pelo nome, né, Bárbara? Pelo nome. Trabalhadora do fogo, né? Feuerwerker. Só que em vez de apagar, ela atiça, viu? Mas trabalhador do fogo, na verdade, é pirotécnico, são os caras que fabricam fogos de artifício, porque bombeiro que apaga fogo é feuerwehr. Eu pensei que fosse bombeiro. Porque bombeiro é feuerwehr, com H lá, assim, XR, e aqui é feuerwerker, que aí é pirotécnico, tanto que é muito engraçado. Eu recebia, teve um tempo aí, um monte de WhatsApp, não, de e-mail da China, de fábrica de artifício. E a fábrica de fogos de artifício, o sobrenome dela é fabricante de fogos. De uma outra vez que são hilários os cruzamentos. Eu escrevi num debate sobre residência multiprofissional, e eu escrevi um negócio que eu botei o nome de No Olho do Furacão. Comecei a receber e-mail de gente que pesquisa furacão. Porque para eles imagem não é imagem, eles pegam ao pé da letra, né? Então tá bom, é muito engraçado como essas coisas são. Interessante.
Então, Mas vamos leve. lá, atiçar, fabricar fogos aqui. Fica bem à vontade, o microfone está com você e depois a gente bate papo. É uma coisa para ser leve, enfim. Vamos lá. A gente, enfim, até esse texto aí que eu compartilhei com vocês, ele já era para ter virado um artigo, os caras da revista gostaram, mas quiseram que mudasse várias coisas da estrutura, eu fiquei com preguiça, mas quero fazer isso porque acho que vale a pena, mas ele vai mesmo fazendo um pouco uma certa, entre aspas, tá? Ele vai fazendo um mapa, vamos dizer assim, uma cartografia dos movimentos que a gente foi fazendo enquanto coletivo de pesquisa, particularmente no que diz respeito a vários planos possíveis para a análise de políticas. Então, eu vou rapidamente passar por aí. No primeiro momento, a gente trabalhou muito a partir do reconhecimento de que no cotidiano do trabalho a gente consegue recolher efeitos das políticas, como é mesmo que elas são operadas ali no cotidiano, reconhecendo que ali no cotidiano do trabalho, o cotidiano do trabalho é atravessado por diferentes forças e disputas e, vamos dizer assim, que além dessas configurações, vamos dizer assim, mais duras, forças e disputas, os encontros entre os trabalhadores, os encontros dos trabalhadores com os territórios, o encontro dos trabalhadores com os usuários, vão produzindo movimentações, vamos dizer, e que, de algum modo, dão visibilidade para, vamos dizer assim, como em diferentes contextos, alguma visibilidade para, como em diferentes contextos, uma política se expressa. Então, a gente poderia, né, pegar para analisar a política de atenção básica e ler o que está escrito no texto da portaria. Só que o que está escrito no texto da portaria e o que acontece no cotidiano, existem correspondências e muitas diferenças. E aí a gente considerando que não é suficiente a gente falar assim, porque a portaria fala da teoria, é um ditado que as pessoas usam, né? As pessoas falam, a teoria é uma e a prática é outra. Mas acontece que uma política precisa, vamos dizer assim, partir do reconhecimento de que em que terreno ela vai ser operada, vamos dizer assim, que jogos de forças, que disputas, que persistências de ideias, que novidades rolam em diferentes lugares, porque uma política, para poder ser efetivada, não é suficiente só ter o texto dela, nem é suficiente, vamos dizer assim, a utilização de dois dos dispositivos mais comumente usados para efetivar políticas aqui no SUS, que um é o incentivo financeiro. Então, o Ministério da Saúde lança uma proposição, dependendo da conjuntura mais ou menos conversada, mais ou menos construída a partir de acordos entre, principalmente, intergestores e algumas vezes negociações com o Conselho Nacional de Saúde, e aí o Ministério da Saúde fala, bom, e quem adotar, fizer as coisas do jeito que a gente está falando, ganha um dinheiro a mais, incentivo financeiro. Aí, como os gestores municipais, de um modo geral, andam sempre desesperados atrás de dinheiro, porque o subfinanciamento é um dos problemas crônicos do SUS, as pessoas aderem à política, mas essa é uma adesão formal, vamos dizer assim. Entre essa adesão formal e colocar em prática coisas, existe uma diferença, uma distância muito grande, né? E aí, eu brincava quando eu saí do Ministério da Saúde, depois de ter trabalhado lá 2 anos e meio, e fui trabalhar na universidade, e muitas pessoas saíram do Ministério da Saúde e vinham e falaram assim, sabe o que eu queria estudar? Por que a gente pactua uma coisa e depois nos municípios acontece tudo diferente? Então,
essa vamos dizer assim, que as pessoas percebem que acontece isso. Existem duas saídas, vamos dizer assim, grosseiramente falando. Uma é ir ampliando os controles. Então, você vai fazendo, vai amarrando os compromissos, vai contratando, vamos dizer assim, né? Indicadores e não sei o que. Você vai chegando, por exemplo, a política de atenção básica é uma das políticas mais, até então, mais amarradas que havia, pensando do ponto de vista de tudo que ela fica cobrando todo dia. Tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo, vai capturando, vamos dizer assim, o cotidiano do trabalho com uma série de perguntas e necessidades de respostas que o tempo inteiro vão sendo cobradas e quase prestar contas vira mais importante do que fazer. Porque você vai sendo ocupado também. Então, esses mecanismos de controle vão capturando a energia viva dos serviços e eles vão gastando. Então, esse é um jeito, vamos falar assim, de tentar fazer acontecer a ampliação do controle. Claro que o que a gente declara, né, o que a gente faz, eu diria que o PEMAC é um exemplo disso, né, uma estratégia supostamente avaliativa, que vai lá, enfim, com a mesma régua, avaliar os serviços de saúde do Oiapoque, na zona urbana, na zona rural, município grande, município pequeno, com os mesmos critérios. Só isso já é problema, vamos dizer assim, né? Porque ele ainda por cima prescreve arranjos organizativos, coisas e tal. Outro dia, por exemplo, estava conversando no meu grupo de pesquisa e tem uma das pesquisadoras, que ela é secretária de saúde do município de 5.000 habitantes. Aí ela falou assim, no município de 5.000 habitantes não faz o menor sentido ter sala de vacina em todas as unidades. Porque, tudo bem a gente estar mais perto da vida das pessoas, mas não faz sentido, a gente não tem nem dinheiro para ter toda a cadeia nos vários lugares. Isso daí nunca tinha me passado pela cabeça. Por exemplo, que a exigência de sala de vacina era uma aberração, em todas as unidades, era uma aberração, num município pequenininho, não fazia o menor, eu falei assim, eu tenho muitas unidades, porque é importante estar perto de onde as pessoas vivem, para cuidar delas. Mas eu não preciso ter sala de vacina em todos os lugares. É uma coisa boba, mas é isso, vai mostrando o problema de usar a mesma régua para calibrar todos os lugares. Então, enfim, as pessoas dão certas respostas, talvez, vamos dizer assim, no plano formal, para cumprir determinados requisitos, e na vida prática vão operando de outros modos, né? Então, mesmo o controle, apesar de ele ter esse efeito sufocante no cotidiano do trabalho, ele não consegue garantir mudanças de valores, mudanças de práticas, ele consegue, no máximo, garantir declarações a respeito do trabalho, né? Uma outra estratégia que é muito comumente usada é o não reconhecimento de que o trabalho, os trabalhadores, as relações são movidas a partir de relações e de valores que são produzidos a partir de diferentes forças e que não tem a ver com saber ou não saber necessariamente. Então, as políticas partem do pressuposto de que as pessoas não fazem, os governos partem com as políticas com o pressuposto que a pessoa não faz porque ela não sabe. Só que não é verdade. Algumas vezes ela não sabe alguma coisa ou outra, mas tem um monte de forças, valores, construções, histórias que fabricam determinados modos de estar no território e que tem um poder de mobilização muito maior do que a declaração que está escrita lá no texto da política. Então, pegando no campo da saúde mental, se a gente não fabrica modos de problematizar e discutir no cotidiano, outros sentidos para a cura, outros sentidos para o sofrimento psíquico, que sem nome, esse que faz parte da vida. Tem um sofrimento mental, vamos falar assim, um sofrimento que faz parte da vida. A gente vai vivendo isso, a pandemia impôs um regime geral de sofrimentos que não coincide, mas tem um monte de sofrimento sendo vivenciado. Então,
se a gente larga esse sofrimento, vamos assim, eu estou brincando dizendo assim, se a gente não faz nada, não debate, não constrói modos das diferentes equipes de saúde se aproximarem das pessoas, acolhendo esse sofrimento, escutando, ajudando a fabricar modos de viver com ele, o destino dessas pessoas será receber um tarja preta. Então imagina em massa, né? Olha que movimento gigante que está acontecendo. Então, é assim, agora a política de saúde mental do Ministério da Saúde faz, vamos dizer assim, iria nesse exato mesmo sentido, mas na política anterior do Ministério da Saúde, e que ainda é sustentada no cotidiano por muitos governos municipais e por muitos trabalhadores, não disputar o sentido desse sofrimento, não reconhecer que ele é da vida, que precisa ser manejado de outros modos, e já logo carimbar um CID e um diagnóstico e uma prescrição, vamos dizer que alimenta um jeito de entender o sofrimento e a loucura que é contraditório com tudo que a gente aposta, por exemplo, na luta antimanicomial, na possibilidade de cuidar do sofrimento de outros modos, né? Então, assim, cada coisa, em cada momento, vão sendo configuradas disputas mesmo. Então, se a política se omite de fabricar modos de produzir essa disputa, não tem perigo. Outras forças ocupam um lugar e fabricam valores e propõem soluções. Então, é uma disputa permanente, porque as linhas de força, vamos dizer assim, as forças, estão presentes. Então, vamos falar assim, eu brinco várias vezes que eu acho que a gente fez muito mais luta antimanicomial do que reforma psiquiátrica. A gente fez luta antimanicomial fortemente, importantíssimo, mas a gente não fez reforma psiquiátrica. A psiquiatria não foi modificada. A gente disputou com ela, talvez, né? Em vários momentos, sim, disputou com ela o sentido, o reconhecimento de que a produção da loucura também é social, também é relacional, não é só bioquímica, não tem só enfim, não tem só um manejo, não é exclusivamente medicamentoso, enfim, que outras vamos dizer assim, outras aproximações são importantes para fabricar, junto com a pessoa, ferramentas, estratégias, modos de viver um sofrimento que muitas vezes não será, algumas vezes é transitório, outras vezes não será eliminado, mas ela pode viver de outro modo. A gente disputou que o cuidado tinha que ser em liberdade, a gente disputou que era um absurdo do ponto de vista dos direitos humanos existirem aquelas condições que existiam nos manicômios, aquela anulação. A gente disputou muita coisa desse ponto de vista, mas a gente não, vamos dizer assim, não conseguiu disputar em todos os territórios legitimidade com a psiquiatria para a psiquiatria se interrogar, vamos dizer assim. Por exemplo, a gente não conseguiu, por exemplo, no território da atenção básica, como a gente ficou muito concentrado na luta antimanicomial e nos casos graves e construindo uma rede substitutiva ao manicômio, a gente demorou muito para produzir algum tipo de resposta para o manejo do sofrimento que faz parte da vida, que é o que mais aparece nas unidades básicas de saúde. E ao não disputar isso, a gente deixou o espaço ser ocupado para a medicalização desse sofrimento. Então vai tarja preta, vai diazepínico, vai quase pôr na caixa d'água das cidades de tanto que é prescrito. Enfim, então estou falando dessas coisas porque, olha só, são elementos para a gente perceber que forças estão em disputa, que valores elas estão disputando, quais são os territórios importantes dessa disputa, possibilitam que a gente, vamos dizer assim, abra possibilidades de interrogação das políticas que aquele olhar, partindo da declaração do texto, não nos possibilita. Então, a gente recolhia o cotidiano e foi acumulando interrogações para chegar a pensar que era importante para a gente perceber
forças e valores em disputa e que dispositivos as políticas colocavam em marcha. O que é dispositivo? A gente acabou de fazer uma discussão dessas aqui no meu grupo de pesquisa. E a gente partiu de uma certa, vamos assim, quem inventou esse negócio, esse jeito de falar, esse jeito de olhar para políticas e para a constituição de regimes de verdade foi o Foucault. Inventou esse negócio e falou assim, interrogando as pessoas, não existe verdade ponto, as coisas não brotam, não surgem, elas são todas efeitos de produção. Então, quem mesmo está produzindo, por que está produzindo, como está produzindo e que valores são produzidos aí. Ele vai, a gente usou para fazer a discussão, estou falando isso porque acho que pode ser útil para vocês, a gente usou os 2 primeiros capítulos, o primeiro e o terceiro capítulo, pode pegar os 3 primeiros capítulos do Poder Psiquiátrico, que é muito interessante como ele vai, diferentemente do que ele fez na História da Loucura, ele vai trazendo o tema das relações de força mesmo, e da produção de valores nesse processo de configuração da loucura como um adoecimento, e que inclusive foi dando legitimidade para a psiquiatria, enfim, num determinado. E aí no primeiro capítulo ele posiciona isso e fala assim: era uma disputa da força, do poder, né, da força psiquiátrica em relação à força da loucura. Então, a loucura é uma força que explodia, que interrogava, que enfim, aí ele vai na sequência, no começo ele nem fala a palavra dispositivo, ele vai falando de disposições táticas, arranjos, são arranjos, vamos dizer assim, depois ele vai nomeando mesmo dispositivos, quando ele chega lá para falar que ele vai daí para um debate dos dispositivos de poder, e aí todo mundo lê esses capítulos olhando para poder soberano, poder aquilo, poder outro. A gente fala, não, vamos ler esses capítulos olhando disso, é a lógica da elaboração que ele vai fazendo para mapear esses arranjos, essas disposições de força que vão produzindo determinados valores, vão produzindo processos de subjetivação e vão, enfim, movimentando coisas, né? Depois a gente lê lá um capítulo de Deleuze sobre o dispositivo que abre outras janelinhas, e a gente, por último, lê um último exercício que eu fiz, a Bárbara já recebeu, não sei se ela já leu, tem muita coisa que a gente tem para ler, é um capítulo que eu escrevi a partir, era um livro sobre o PEMAC, e me pediram para escrever, eu falei assim, mas eu só vou descer o cacete no PEMAC, não pode escrever. Aí eu usei, na verdade, o capítulo para fazer um tensionamento, para falar que não é tudo a mesma coisa, atenção básica e atenção primária, que diferenças tem, que disputas estão nesse, né, então as palavras, os nomes não são sem querer, né, que disputas estão envolvidas ali, e depois um certo mapeamento dos dispositivos que foram colocados em marcha pelas políticas de atenção básica. E aí, a primeira vez que eles leram o texto, eles ficaram discutindo o PEMAC. Da segunda vez que a gente lê o texto, depois de ter feito, é com olho de dispositivo, gente. Não é com olho de PEMAC, é olho de dispositivo. Vamos lá ver. A discussão fica diferente, né? Então, acho que também essas aproximações genealógicas que a gente foi fazendo foi sempre bem difícil. A gente falava assim, mas isso é força, isso não é, isso é valor, a gente ficava muito na dúvida. Mas, de qualquer modo, ao exercitar, vamos dizer assim, a construção de um olhar analítico que punha outras coisas em evidência, vamos dizer assim, que dava visibilidade para outras coisas, isso foi possibilitando para a gente fazer perguntas que a gente antes não fazia. Por exemplo, essa discussão sobre a saúde mental na atenção básica. Olha que deixar esse flanco aberto é um flanco muito gigantesco, é um flanco muito capilar, é um flanco que abre agora legitimidade para vamos assim, para
as forças manicomiais entrarem em cena outra vez, porque o poder psiquiátrico, a formulação psiquiátrica ganhou força, legitimidade em outros territórios que não são da loucura. Então, ela ganhou, a gente deixou a prática, a gente não disputou, a gente deixou. A gente não faz, geralmente quando vai analisar a política de saúde mental, não olha isso, vai olhar lá, enfim, outras coisas, né? Mas acho que, então, são visibilidades que vão aparecendo conforme a gente vai tentando mapear forças, territórios em disputa, porque então não era só lá em relação aos loucos muito loucos que existia disputa, e na verdade existia disputa em relação ao que é sofrimento, e como é que, como a gente explica e como a gente lida com esse sofrimento. Então, a política de saúde mental, ela foi lentamente produzindo alguns dispositivos, mas muito típida, né, na saúde mental, que tem matriciamento. Em 2013 saiu o caderno lá de saúde mental na atenção, mas vocês vêm muito longe, é muito tempo fazendo outra coisa, é muito tempo deixando rolar solto, todo mundo prescrevendo, né? Antidepressivo, benzodiazepínico, todo mundo achando que é com remédio que melhora o sofrimento, que dá conta, essa ideia se generalizando, se combinando de maneira muito potente, do ponto de vista de fortalecer essa ideia, com por um lado, com a máquina de produzir sofrimento, que o neoliberalismo é uma máquina de produção de sofrimento, porque individualização, porque solidão, porque meritocracia, porque isso, porque aquilo, porque desigualdade, porque mundo em disputa, né? O tempo inteiro a gente, cada um tendo que... porque, vamos dizer assim, porque a construção a construção de uma ideia de felicidade que tem um bem-estar permanente com uma baixíssima tolerância ao sofrimento, então as pessoas não aguentam, não dá, os sofrimentos que fazem parte da vida são pouco tolerados. Um movimento importantíssimo de ir dando nome e carimbo para todos os tipos de sofrimento, ver na infância o que acontece, e depois, né, em todas as idades, enfim, querendo enquadrar, encaixotar, e aí dar um carimbo, e daí a solução é remédio. Então, eu diria isso, quer dizer, ao mapear os territórios de disputa, ganhou visibilidade uma coisa que a gente nós não tínhamos usado como debate. A gente ficava olhando para a rede de atenção psicossocial, olhando como era manejada, vamos dizer assim, como era manejado o cuidado, também é importante, mas não é só esse o território. Ao ampliar e mapear os territórios de disputa, a gente foi ver que a política de saúde mental, para ser analisada, precisa levar em consideração o que acontece em muitos outros lugares, que não só na rede de saúde mental, especificamente com as pessoas em sofrimento psíquico intenso, por exemplo, né? Ou no uso abusivo de álcool e outras drogas e tal. Então, meio caótico o que eu estou falando, mas estou dizendo que foi um exercício de analisar políticas, partindo inclusive dos efeitos micropolíticos da análise nesse espaço micropolítico do cotidiano, que foi dando para a gente pistas para se fazer perguntas de outra ordem e buscar, então, mapear, vamos dizer, micropoliticamente, há outros planos que não só o do cotidiano, e ver forças, valores em disputa, territórios em que isso daí se efetiva. Então, foram visibilidades que a gente não tinha antes nessa mesma intensidade. Vou dar um último exemplo, até no texto isso passa rapidamente. A gente foi fazendo um exercício no observatório. Enfim, a pesquisa do observatório tinha várias linhas, e aí tinha uma que era da residência multiprofissional. E a gente,
começa com o que a gente tem, né? A gente começa com os acúmulos que a gente tem. Inclusive, é interessante como essa aproximação genealógica vai valorizando outras coisas que não os documentos oficiais, outras coisas que são a experiência, outras fontes que não são as habituais. E quando a gente foi... Então, tá bom, olha, a residência multiprofissional, da onde vem a ideia de residência? Vem da residência médica. Então, tem lá uma discussão que a gente foi fazendo, e aí a gente... Uma disputa super intensa no começo dos anos 2000, para que fosse possível usar a palavra residência para outras profissões da saúde. Porque os médicos, e era bem na época do começo da disputa intensa do ato médico, então era uma conjuntura de muito conflito. Naquele momento, inclusive, as entidades médicas saíram do Conselho Nacional de Saúde, depois eles voltaram, depois eles saíram de novo, depois, enfim. Mas tinha um movimento importante dos médicos buscando, como corporação, se apropriar do território da saúde, tomando como procedimentos exclusivos dos médicos um monte de coisa que era das várias profissões da saúde, né? Então, nesse momento, falar de residência multiprofissional, para eles era uma blasfêmia. Como assim? Na verdade, eles acusavam a gente de várias coisas. Vocês querem substituir os médicos, vocês querem... Enfim, era muito engraçado. Mas, então, no caso, não... E essa resistência se expressava, ganhava ressonância no próprio Ministério da Educação, que ficava do lado dos médicos contra o Ministério da Saúde, que queria criar a residência multiprofissional, considerando que a residência devia ser um dispositivo de produzir não só mudanças na formação, como a construção, ser um dispositivo para construir, fortalecer mudanças de lógica de cuidado em diferentes territórios e tal. Enfim, e aí a gente foi vendo como foi que aconteceu, e aí a gente percebeu uma coisa que a gente não tinha percebido. Quando foi? Porque a gente ficava lá brigando, o Ministério da Saúde brigando com o MEC, e o governo federal, a Casa Civil, a presidência, eles brigando lá, brigando, e tal, mas o Lula, ele tinha uma demanda. Eu trabalhava na CEGETS, no Ministério. Ele só tinha uma demanda para a CEGETS. Ele queria que tivesse serviço civil de médico. Porque o assunto da falta de médico estava posto desde há muito tempo. E ele achava que essa era a solução. A gente não achava que serviço civil era a solução, por várias razões. A gente não achava, porque as experiências que existem, na verdade, fica um monte de recém-formado trabalhando nos lugares longe, aquelas pessoas sempre são cuidadas por alguém, enfim, não era ruim. Tudo que a gente fez no México, na Colômbia, em vários lugares, não era bacana. E aí também existia uma resistência gigante, tinha mais de 100 projetos de serviço civil no Congresso Nacional, todos não passavam das comissões, porque a corporação enterrava esses projetos, então a gente achava que a gente não ia ter força para fazer, nem gostava da ideia, e quando a gente propôs a ampliação da residência médica, que existissem critérios olhando a necessidade de especialistas de diferentes áreas, e que existisse um movimento de usar a residência para capilarizar especialidades que, enfim, e a gente propôs, então, que a gente construísse condições nos locais para que houvesse residência das especialidades que fossem necessárias, e então a residência apareceu como um dispositivo misto de provimento e construção de capacidade, vamos dizer assim, especializada em diferentes lugares. Quando eles viram isso, e a gente pôs essa discussão na mesa junto com a residência multiprofissional, na verdade foi quando a Casa Civil percebeu, eles estão inventando um jeito de endereçar o problema do provimento médico, então tá bom, agora o MEC vai ter que obedecer. Entrou a Casa Civil no jogo. E assim foi possível criar a residência multiprofissional. Quer dizer, a gente queria criar a residência multiprofissional com o endereço de
estratégia de mudança de formação, mudança de práticas, o que a Casa Civil enxergou? Dispositivo de provimento, e foi o provimento que fez mudar o jogo e a residência multiprofissional ser criada. E no fundo, gente, é o dispositivo de provimento que continua sustentando a residência multiprofissional até hoje, porque os municípios, na saúde mental um pouco menos, mas na atenção básica, é claro, vai trocando os residentes, não contrata para ficar o profissional depois, e olha que beleza, tem geralmente uma estrutura formativa, pode ser com a universidade ou sem, muitas vezes com a universidade, gente lá tutorando, preceptorando, cuidando, inventando, fazendo não sei o que lá, fazendo inclusive qualificando, vamos dizer assim, pensando, fazendo movimentos de educação permanente, reconfigurando a equipe, fazendo um monte de novidade, paga uma bolsa que para os municípios é perfeito, porque quem paga a bolsa é o governo federal, do mesmo jeito que no Mais Médicos, o governo federal paga a bolsa, considerando que os municípios estão até aqui com a lei de responsabilidade fiscal, que faz uma diferença brutal, por isso eles também não vão contratar, eles não tem dinheiro. Bom, mas enfim, tá lá. Então, olha, é perfeito, tem alguém que faz, alguém que cuida, provê o serviço, mexe, maravilhoso, roda, paciência, mas os profissionais também rodam. Então, também aí. Então, veja só, que todo o nosso discurso, toda a nossa aposta, toda a nossa energia era na novidade formativa e do arranjo de cuidado que a residência multiprofissional proporciona. Mas o que deu possibilidade de ela existir e o que deu sustentabilidade para ela até hoje foi o efeito do provimento. Então, são coisas que por exemplo, nos surpreenderam. Não é uma. Geralmente a gente vai lá e olha a residência do ponto de vista dessas apostas formativas, das mudanças de prática. A gente olha essa outra coisa. Isso daí aparece como incômodo. Troca, os residentes não ficam, eles só contar, aparece como incômodo. Então, foi esse olhar mapeando forças e valores que possibilitou a visibilidade, construir esse tipo de visibilidade para o problema e para a discussão. Então, a gente acha que agrega muita coisa analisar as políticas desse outro jeito. Agrega coisas muito interessantes. A gente absolutamente não pretende que fez grandes genealogias, só as aproximações genealógicas que a gente fez já são muito interessantes, nos mobilizam profundamente. Então, acho que é uma discussão que vale a pena, não é simples fazer. Eu brinco, não eu tenho, por exemplo, algumas orientandas, uma fazendo uma aproximação genealógica de atenção básica. Não é serviço de um, sabe? Não é tarefa de uma pessoa. Uma aproximação, a gente recorta, faz não sei o quê, que na verdade é trabalho grande, é trabalho para coletivo isso. E são muitos planos que podem ser mapeados, vamos dizer assim, e a gente não dá conta. Mesmo fazendo um esforço coletivo, não existe a zero pretensão de mapear tudo. Mas sozinho, num tempo limitado, a possibilidade é mais limitada mesmo. Reconhecer isso acho que é importante também, mas o exercício tem sido bem interessante. Eu acho que trouxe muitas novidades e enriqueceu muito a nossa capacidade de análise das políticas. Bom, pronto. Isso que eu queria falar para começar. Pronto. Acho que nessa tua fala, Laura, muitas coisas podem ser puxadas assim, para a gente continuar o papo. Aqui no Sertão, a gente ficou bem... Nós fomos, assim, encontrados por vocês no contexto de uma das pesquisas que já assumia esse viés, que era a RAC, a avaliação compartilhada, né? E sempre gosto de marcar. Manu e Raquel chegaram junto, né, através, inclusive, de um dispositivo que a gente tem aqui, que é o Núcleo de Mobilização Antimanicomial do Sertão, que tem um feito, eu acho que possivelmente o maior feito da nossa mobilização antimanicomial aqui, que é reunir um bando de gente para discutir a produção de cuidado de saúde mental, que é o Fórum.
Fórum de Mobilização Antimanicomial. E de lá para cá, eu lembro que houve 3 pessoas que se interessaram, né, na conversa com Manu e Raquel de articularem o trabalho de conclusão da residência, veja, era a residência, com a pesquisa RAC. E a gente começou, então, a perceber aquele outro modo, era uma outra mirada para avaliação de política, que eu acho que é absolutamente inovadora. E uma coisa muito interessante é assim, isso que você acabou, você foi fechando sua fala com isso, é algo tão grande, mas se você pega uma pontinha e investe naquilo ali, porque são tantos planos. E o nosso processo aqui foi exatamente assim, pegar a política de saúde mental, ver como é que os efeitos dela se apresentavam aqui, e a gente começou por algo que, para nós, era mais de uma aproximação mais tranquila, que é a ferramenta usuário guia. A gente foi por esse vetor. Como é que as pessoas que usam serviços dessa rede vão percebendo, vão avaliando essa produção de cuidado, como é que é o efeito na vida delas, né? A gente seguiu por aí, tateando. Eu tinha já uma aproximação com cartografia, e acho que tem essa coisa, né, de você pisa, vai conversando, vai vendo o que se apresenta, e aí as questões vão se reposicionando, porque você parte para uma pesquisa tendo compreensões prévias, interesses iniciais. Eu gosto de trabalhar com essa ideia de uma questão bússola inicialmente se configura, mas agora eu estou brincando com a coisa de ela se desgoverna total quando você cai nesse campo micropolítico. E assim, a gente foi, no contexto do observatório, basicamente com turma que estava na residência, aí tinha gente da graduação interessada em chegar, e a gente foi mastigando essas coisas, né? Essa perspectiva das forças em embate, de ver que disputas são travadas. A gente tem uma vontade de ver como é que isso acontece aqui, sabe? A gente tem essa experiência da residência, de programas de residência. A gente tem gente do PET Saúde aqui agora. Essas políticas de formação também merecem uma mirada outra, né? Eu tenho percebido que a coisa, eu estou usando o termo assim, pasteurizada. Às vezes é tudo muito pasteurizado, sabe? Então você tem que aprender um conceito de AIP. Mas espera, como é que isso ganha vida? Eu, assim, lendo até esse texto que você ofertou para a gente, eu queria te provocar a falar um pouco dessa perspectiva que as políticas muitas vezes ganham, e vocês perceberam isso nas pesquisas, de querer governar a vida do outro e não chegar junto para produzir modos de encaminhamento, né, diante de um sofrimento. Eu acho isso bem interessante, né, a partir do que você foi trazendo de Foucault. E era isso que eu botaria na roda, sabe? A potência desse tipo de pesquisa que coloca a gente, outra metáfora que fomos aprendendo com o grupo, né, do Observatório Nacional, que é essa coisa de uma pesquisa melada de mundo. A gente está junto, que eu vejo isso muito na relação com a atitude cartográfica. E aí, Laura, a gente foi deixando para depois essa coisa da genealogia. A gente, quando desenhou um projeto inicial, pensou, né, vamos trabalhar com usuário guia, acho que isso, né, vamos experimentar, vamos ver. E a genealogia foi ficando, mas a gente não desistiu. Inclusive, tem uma pessoa aqui, Bel, que está no TCC da graduação de psicologia, e a gente está tentando, né, fazer conversas com pessoas que fizeram parte desse processo aqui, e até compreender, né? É um giro no pensamento. Eu acho que é um tipo de pesquisa que põe a gente a se interrogar continuamente, para escapar das dicotomias, para escapar disso de que tem que encontrar a origem das coisas, né? Esse exercício genealógico eu acho absolutamente desestabilizador. A gente tem que saber lidar com isso, né?
Então é isso, eu estou falando essas coisas para ir provocando as pessoas aqui a aproveitarem esse momento rico de dizer como é que foram nossos passos aqui, sabe? Dizer das andanças e das inquietações que eu sei que existem, inclusive em mim. Talvez valha a pena dizer que a gente também foi deixando a genealogia para lá porque a gente construiu um projeto de pesquisa grandão, que era a RAC, que aí era uma encomenda do Ministério da Saúde de então, da SAS, basicamente, da Secretaria de Atenção à Saúde, que queria avaliar os efeitos das políticas deles de redes temáticas. E aí a gente foi conversando com eles, e aí a gente propôs fazer que, para nós, a avaliação tinha que ser uma avaliação compartilhada, que não era só o Ministério da Saúde que tinha pergunta, que os gestores em todos os âmbitos tinham pergunta, os trabalhadores tinham pergunta e os usuários tinham pergunta, que a gente falava aquela coisa de avalia quem pede, quem faz e quem usa, né? Então, foi lá todo um processo que a gente foi construindo, a gente fez uma experimentação, e aí foi uma mega pesquisa nacional em que o Ministério da Saúde indicou em diferentes lugares do Brasil que redes queria que a gente olhasse. Não era a gente que escolhia as redes que iam ser olhadas nos vários lugares, enfim, tal, tá bom. E aí a gente estava em pleno processo de começar a fazer a RAC, então a gente já tinha feito algumas outras pesquisas com aproximações cartográficas, e elas foram, vamos dizer, ganhando densidade, e a gente, por exemplo, fez a pesquisa de atenção domiciliar, foi uma pesquisa muito interessante no começo lá 2006, por aí, foi muito poderosa, e a gente era uma perspectiva cartográfica, mas o arranjo que a gente tinha era um grupo pequeno de pessoas para pesquisar o estado da arte da atenção domiciliar no SUS nas várias regiões do Brasil. E a gente usou um dispositivo na época que era o caso traçador. O caso traçador, muito mais como... não era para olhar o caso clínico, era um caso traçador como um dispositivo analítico dos arranjos de trabalho e de cuidado. Então, já era uma perspectiva cartográfica, mas em que o foco principal ainda era o arranjo do serviço, vamos dizer assim, o olhar era enfim, o lugar apareceram já naquela época, por exemplo, foi ali que a gente formulou a ideia da disputa de projeto terapêutico. Foi a cartografia dos processos de cuidado na atenção domiciliar que possibilitou que a gente falasse disso. Assim, gente, tem disputa. Enfim, um tenta governar a vida do outro e tem reação, e não é assim, enfim, coisas muito interessantes ganharam visibilidade, a gente formulou coisas interessantes a partir daquela pesquisa. Na sequência, a gente tinha feito uma de saúde mental que chamava Acesso e Barreira em Saúde Mental, e daí foi a formulação do usuário guia. Primeiro teve uma em Campinas, depois teve a do Rio. A do Rio foi aquela que virou o livre, né? E aí tem uma radicalização, que é o usuário cidadão guia, uma radicalização da ideia, enfim, vamos dizer assim, de que, nossa, se você anda com o usuário, não só pela rede de serviços, mas pela vida, muitas outras coisas vão ganhando visibilidade para colocar em análise o processo de cuidado e as conexões dos usuários com os serviços de saúde. Então, a gente vinha dessa construção, e o desenho da RAC, a gente pensou, bom, na RAC vai ter usuário guia, vai ter trabalhador guia, vai ter gestor guia, porque avalia quem pede, quem faz e quem usa, então todos esses planos entrarão em questão. Aí a gente estava lá, mano, tá complexo, porque a gente juntou gente de muitos lugares com acúmulos completamente diferentes, nem todo mundo tinha participado dessas outras pesquisas, dessa construção, enfim, X. E aparece um edital lá do Ministério da Saúde com o Ministério de Ciência e Tecnologia,
E era um edital que foi produzido por muita pressão da Abrasco, no sentido de ter um edital de análise de políticas, porque nunca tinha um edital de análise política, nunca tinha. Então, foi feito o edital lá e a gente inventou esse tal, um dos objetivos do edital era, inclusive, formar observatórios de análise de políticas. Ok. Então, a gente inventou, naquela época, a ideia começou com uma ideia localizada, porque tinha tido a lei dos 60 dias em relação ao câncer, que era que, no máximo 60 dias depois do diagnóstico, a pessoa tinha que começar a ser tratada, né? Diagnóstico de qualquer câncer. Essa foi aí eu brinco assim, a lei já é estúpida, né? Porque imagina se uma pessoa tiver leucemia, se demorar 60 dias para começar a tratar a partir do diagnóstico, já morreu, né? Então, enfim, é claro, então era claro que se você olhasse, se você falasse assim, por que inventaram um negócio desse? Essa pergunta da onde veio essa ideia? Quem é que mobilizou isso? E uma afirmação genérica que claramente não servia para todas as situações. Enfim, o pessoal começou a pensar nisso e propôs uma tal da análise microvetorial, eles chamaram. E aí tinha uma discussão, um pouco isso, de onde veio porque algumas políticas vêm da mobilização, vamos dizer assim, popular. Outras políticas vêm de uma mobilização de interesses de outra ordem, técnicos, financeiros, econômicos, enfim, as políticas não são produzidas a partir dos mesmos tipos de movimento. Então, o que é que fez o Congresso Nacional fazer uma lei como essa? O que tinha aí nesse meio aí, né? E aí eles botaram isso, e era um edital, daí falaram assim, mas a gente pode propor outros eixos. E a gente foi começando a propor eixos. Propôs o eixo da educação. Nossa, que saco. É chato quando acontece isso, né? Às vezes me acontece também. É bastante chato. Então, propôs olhar para a residência multiprofissional, propôs olhar para a atenção domiciliar, propôs lá várias políticas, e o observatório, então, a gente apresentou um projeto que tinha lá 6, acho, políticas para avaliar, para analisar desta perspectiva, de da onde veio mesmo, né? E assim, no começo falava assim, a lei, mas na maioria delas não tinha lei. A única que tinha lei era essa educação, o resto não tinha lei. Então, poucas políticas de saúde foram sustentadas em lei. A maioria foi sustentada a partir de arranjos infralegais, vamos falar assim, né? Nem chegou a ter uma lei. A política de saúde mental teve uma lei que deu base, mas, enfim. E daí a gente... Enfim, esboçou lá, daí ganhou outra pesquisa gigante. Só que a gente tinha uma gigantesca ao cubo, que era a RAC. E aí a gente falou assim, vamos deixar aqui, a gente foi criando os observatórios, isso a gente fez, já foi juntando gente, isso a gente fez, mas deixou ali e vamos fazendo a RAC. Quando foi chegando no último ano, já tinham escrito os livros da RAC, já um monte de coisa, a gente falou assim, e agora? Cadê a genealogia? E aí teve um primeiro debate bem importante, que foi assim, quem será que a gente tira para uma perspectiva analítica genealógica a partir dessa intensa e diversa cartografia que a gente foi fazendo com a RAC, porque a RAC, no final das contas, virava o nosso ponto de partida. Tem outros elementos? Então, assim, todo um debate, o que é, qual que é a diferença, cartografia, é outra coisa, vamos falar assim, vamos simplificar e falar aqui, acho que a gente falou isso da outra vez, que a cartografia a gente vai, vamos facilitar, a gente mergulhando no processo ao vivo e a cores e recolhendo efeitos disso.
E a genealogia, de certo modo, olha um pouco para... Ela também se alimenta disso para fazer perguntas, mas ela olha um pouco para trás. Como é que esse problema emergiu, que forças estão envolvidas nisso, que valores estão envolvidos nas diferentes proposições, enfim. E aí depois a gente, então, fez, a partir do que a gente tinha acumulado nesses vários campos, um certo exercício de fabricar uma perspectiva genealógica a partir dos acúmulos que a gente tinha, que vinham tanto da cartografia que a gente fez na Hacking e de outras coisas, que também a gente descobriu que não dá para fazer uma aproximação genealógica de um negócio que você não faz a menor ideia. Porque você compra gato por lebre sem parar. Porque você tem que... Então, aí, no fim, aquelas todas políticas que a gente tinha proposto, a gente tinha histórias, acúmulos, coisas, então, que possibilitavam fazer alguma construção nesse sentido. Mas vamos brincar, a gente também botou a cartografia, nos invadiu, a gente deixou a genealogia na geladeira, depois a gente foi correr atrás dela. E eu diria que acho que a gente tem, no grupo aqui de São Paulo, sustentado mais esse esforço de construir aproximações genealógicas do que o resto do povo. O resto do povo meio deu uma desencanada. De vez em quando aparece alguma fala assim, mas não vê, a gente está fazendo... Tem 2 pessoas pesquisando perspectiva genealógica na política de atenção básica, tem com 2 recortes diferentes, tem uma pesquisando da política de educação permanente, tem outra fazendo as PICs, um pedacinho, são aproximações com recortes muito definidos, mas a gente não abandonou esse negócio, a gente gostou desse troço. E o exercício, enfim, esse exercício, por exemplo, já rendeu aquela produção que aquele artigo que a gente escreveu lá, foi publicado na Saúde em Debate, que é a rede básica, enfim, tinha uma encomenda lá. Aquilo lá também já é uma reflexão genealógica, de mapear, claro, em campos que a gente escolheu, que a gente já tem acúmulo de muita pesquisa, vivência e tarará, e aí a gente fez alguns recortes. Esse artigo aí agora, que eu falei desse PEMAC, também já, claro, então, vamos dizer assim, a partir de acúmulos que a gente tem, são exercícios analíticos que a gente vai construindo, né? Esse, por exemplo, da saúde mental, esse aspecto da análise da política de saúde mental é uma coisa que a gente está escrevendo, que a gente produziu a reflexão, mas se escreveu. Então, acho que a gente tem sustentado bastante esse exercício, mais do que o resto do povo, eu diria. A genealogia pegou no corpinho e não quer sair. Não quer dizer que a gente esteja fazendo só isso, mas é uma coisa que a gente não abandonou. Mas também ficou na geladeira, igual você. Então, acho que esse exercício genealógico pode ajudar muito a compreender por que estamos tão capturados e capturadas pela hegemonia da biomedicina, dessa racionalidade biomédica. É impressionante, Laura. As pesquisas com... A gente pegou as pontinhas de usuários guia, sabe? E aí conseguiu, a partir disso, compreender muito da produção de cuidado. E é tudo muito engessado, sabe? Então, a gente está tentando lançar esse olhar, eu gostei disso, eu gostei desde que li o texto, um exercício genealógico, quer muito dizer que está fazendo a genealogia, né? Acho que é um treco complexo, assim. Mas, assim, esse exercício genealógico pode ajudar a compreender e mais, assim, indicar outros caminhos, né? Porque, embora eu tenha uma resistência grande a essa coisa da disputa, eu totalmente hoje estou compreendendo isso na pele, né? A gente está em disputa de modos de produzir cuidado, está em disputa de narrativas, e a gente precisa, né, tá nesse posicionamento. Então, esse modo de pensar e fazer pesquisa também implica uma disputa, né, Laura? Porque ainda é muito difícil, no contexto acadêmico, haver esse reconhecimento da multiplicidade paradigmática,
né? Então eu fico assim bastante mexida e acho que a partir do encontro também, né, com vocês, os debates que a gente faz aqui no grupo de pesquisa, acho que a gente sempre brinca que é lugar de vida, a gente sai muito ativado assim dos debates por conta dessa aproximação com a perspectiva de cada pessoa. Acho que essa coisa, né, essa sacação de pesquisar pondo as pessoas em conversação, eu acho que produz muita coisa interessante. Mas, olha, eu adoraria ouvir esse povo que está aí, né, também, para não ficar um bate-papo de duas. Todo mundo quietinho e de câmera desligada, ó. Nem me fala disso das câmeras. Como tá difícil para mim essa coisa, viu? Da tela cinza. Eu falo para os alunos, que eu vou fazendo tentando o máximo possível fazer trabalhos em grupo, né? E durante, né, a aula, discussão, pequeno grupo, tarará. Aí quando chega no pequeno grupo, eu falo assim, gente, aqui, pelo menos quando vai falar, vai abrir a câmera, por favor, porque é muito ruim ficar falando com uma sopa de letrinha, porque vários não tem nem fotografia, só tem a inicial, né? Você fala, não quero falar com sopa de letrinha. É por aí mesmo. Então vamos fazer aí, vamos ver se alguém quer trazer alguma consideração, enfim, para a gente fazer esse caldeirão, né? Misturar esse negócio. Eu vou falar mais uma coisa, Bárbara, que me deu vontade, porque lembra, o Emerson escreveu há muito tempo atrás um negócio que era Engravidando as Palavras, um texto que chama Engravidando as Palavras, né? E ele parte, por que precisa engravidar? Porque, de algum jeito, a palavra, entre aspas, foi esterilizada, né? Assim. Então, esse jogo, na verdade, também tem a ver com, na verdade, é o recolhimento de um efeito de disputas de valor e de sentido. Então, o Rubem Matos tinha, lá no começo dos anos 2000, falado da polissemia em relação à integralidade. E aí a gente vai ver, na verdade, que em todas as políticas existe polissemia. Uma palavra que, na verdade, quer dizer coisas diferentes para diferentes. Isso daí é um efeito das forças. Diferentes forças se apropriam de problemas e produzem valores diferentes em torno daquilo. E as pessoas hoje estão conectadas com diferentes forças e com diferentes valores relacionados a isso. Então, a rigor, a gente se encontra com isso o tempo todo, vai bater. Então, assim, aí as pessoas falam assim, não, as pessoas não entendem o que é educação permanente, porque educação permanente mesmo, na verdade, é disputa de valores. Diferentes forças produzem diferentes sentidos e esses sentidos convivem. E não é porque as pessoas não entenderam. São diferentes. Não tem nem ideia. Veja que interessante. Desde o governo do Temer, eles estão modificando as portarias da política de atenção básica e de política de saúde mental. A política de educação permanente, eles usam como dispositivo só o dispositivo financeiro. É com esse que eles estão lidando, como dispositivo. Não é suficiente, tá? Para mudar, interfere, faz efeitos, mas não abarca todos os planos de combate, vamos dizer assim. Na política de educação permanente, o texto praticamente não foi modificado. Só mudaram os dispositivos. E aí as pessoas se confundem mais ainda, porque como as pessoas não estão acostumadas a mapear dispositivo e produção de valor, as pessoas olham a portaria e falam, mas como você está falando que é outra política? A portaria não mudou, porque as pessoas acham que a política é o texto da portaria. Nunca olham para os dispositivos que estão sendo colocados em operação. Então, eu acho que é bem interessante, porque tanto a polissemia como isso, olha só, se mudar a portaria não é suficiente para mudar a política,
e às vezes nem precisa, vamos dizer, muito dispositivo, um jeito, vamos dizer assim, produz muito menos reação, mudar os dispositivos e não mexer no texto. Espertíssimo. Vou ficar brigando, não, nem brigar. Muda o que, vamos mudar aqui o que produz valor, tá? Pronto, vamos lá. E enquanto quando muda a portaria, é muito mais visível, sai muito mais porrada, né? Então, só para... Fiquei com vontade de falar aí. Eu ia... Deixa eu ligar minha câmera, desculpa. Ai, meu Deus, vê se foi. Vocês estão me vendo? Tranquilo. Então, eu ia falar agora sobre a ideia do meu TCC da gente buscar isso. E agora eu fiquei confusa sobre essa questão dos dispositivos e portarias. Tô confusa. Eu entendi, mas eu estou confusa. Eu acho que eu entendi. Mas no seguinte sentido, de que, por exemplo, a gente vai partir de algo para poder avaliar o PET, então o programa, o PET, especificamente sobre habilidades e competências que são desenvolvidas num programa que é feito para a formação no SUS. E incentivo, né, de formação também. E também queria relacionar isso a nossa grade, a universidade, como que isso não é implementado. Geralmente não é implementado. E aí eu fiquei em dúvida porque, beleza, a gente entende que tem os dispositivos e a gente entende que tem as portarias. A gente parte da portaria e das coisas que estão lá e do que segue de premissa e do que a gente tem enfim, de todas essas informações e coisas que são regulamentadas e orientações. E só que os dispositivos, eles... Eu não sei se eu entendi dessa forma, mas os dispositivos, eles seriam, no caso, flexíveis à adaptação dessas portarias e aí funciona de forma singular. Seria isso? Tipo, de uma forma que ele se mexe, que ele se movimenta da forma que cabe dentro dessa portaria? Não sei, fiquei confusa nisso. Vamos lá, vamos fazer só um pouquinho assim fazer um exercício que é assim, ó. Você, por exemplo, tem uma política de saúde da população negra, uma política que foi efeito, a existência dela é efeito de uma grande mobilização dos movimentos e tarará, mas ela é uma política que ela fala de princípios, pontua alguns problemas muito, eu diria, marcados pela biomedicina, apesar de a aposta dos movimentos ser fazer um enfrentamento do racismo com uma especificidade do sofrimento das populações negras, mas a única especificidade que conseguiu ganhar a palavra foi falar de anemia falciforme e hipertensão maligna. Assim, são os únicos dois assuntos concretos e uma coisa geral. Aquela coisa geral uma declaração de princípios sem dispositivos, o que ela virou? Nada. Essa política não vamos brincar assim, tem política que emplaca e política que não emplaca. As forças que se movimentam para que... Então, conseguiu emplacar o quesito raça-cor nas informações, pouquinhas coisas, assim, vamos falar assim, e aí? Então, é uma política que aí eles falam assim, mas é que os gestores não entenderam, as forças contrárias são importantes, sim, mas que dispositivos foram produzidos para colocar aquela política em operação? Não basta ter uma portaria, ela precisa ter materialidade, movimentar a coisa. O que é que teve lá para fazer movimento? Então, por exemplo, a primeira política de educação permanente produziu vários dispositivos. O mais conhecido e criticado eram os polos de educação permanente, que eram um espaço de reunião, vamos dizer assim, que aglutinava todo mundo que quisesse, gestor, trabalhador, usuário, movimentos, para pensar a educação permanente num determinado território. Esse foi o primeiro dispositivo que a gente deu, mas a gente fez vários outros. A gente usou o dispositivo formação. A gente formou, fez lá um curso que era
não era um curso normal, era bem anormal, lá de formação de facilitadores de educação permanente no primeiro momento. Depois teve um outro, que foi a EPS em movimento. O que era aí? Vamos produzir reflexões, movimentos, tarará, que vão ampliando a possibilidade das pessoas pensarem sobre e recolherem efeito do que elas vivem. Aí a gente propôs, teve outro dispositivo, teve um dispositivo que era, tem um assunto, como a gente vai movimentar a formação, né? Como que a gente vai movimentar as várias profissões da saúde que respondiam às diretrizes curriculares só pensando no seu núcleo específico. Para eles andarem no território, pensar em outras coisas, a integralidade, a disputa de outro conceito de saúde é importante. O que nós vamos fazer? Então, inventou um dispositivo lá para... Enfim, tinha vários, muitos. Residência multiprofissional, o Versus, a ANEPS, para falar com os movimentos de educação popular. Enfim, tinha coisa para todo lado que tinham qual objetivo? Botar em movimento diferentes atores que precisavam, que estavam na disputa de sentidos da educação permanente. A gente sabia que não adiantava a gente falar, a educação permanente e vocês têm que fazer assim. A disputa ia acontecer nos lugares. Então, o que a gente inventou? Dispositivos que movimentavam esses vários. A gente tinha certeza que ia dar no resultado que a gente queria? Não. A gente sabia que o movimento deles era indispensável para intensificar a possibilidade de disputas de sentido nos vários lugares. Quando muda o Ministério da Saúde, muda a CEGEPS, tudo isso foi, assim, revogado, vamos brincar assim, os dispositivos. A política não, a política continuou com o mesmo nome, mudou lá o jeito de fazer o financiamento e mudou, em vez do polo de educação permanente, inventaram a CIES, mas todo o poder e uma lógica formal, homogeneizadora de pensar os planos de educação permanente nas regiões. E aí é muito difícil, porque cada município vive em realidades completamente diferentes, momentos diferentes, você vai ter que fazer um plano que eles, enfim, inventaram isso para dar algum lugar para essa tal de... E fizeram o Pró-Saúde, fizeram o PET Saúde, que, enfim, cada versão delas, principalmente do PET, botando algumas coisas em destaque, rede, saúde mental, não sei o que lá, enfim, e muitos financiamento de milhares de cursos de capacitação através da UNASUS. Sumiu pensar sobre o problema, favorecer a reflexão, a mobilização dos atores, tudo isso saiu da agenda. Então, eles mudaram os dispositivos da política e foram produzindo, fortalecendo o valor que mistura EPS com capacitação. Fora, do ponto de vista da mudança na graduação, em vez de pensar movimentos ampliados no território, eles focalizaram por exemplo, o PET é isso, é um dispositivo que mobiliza um número muito pequeno de estudantes. É bacana o que faz, mas a gente já sabe, a possibilidade desse pouquinho aí que acontece nessa experiência ganhar repercussão no curso como um todo é muito baixa. A gente já viveu isso antigamente com os projetos de extensão. E é a mesma coisa, tem um monte de coisa bacana que acontece no PET, mas isso não é apropriado coletivamente, e essa força que mobilizar não é suficiente. Então, enfim, então quem são os dispositivos? São, vamos falar assim, as estratégias que você usa para colocar atores em movimento e fortalecer produzir determinados valores. Então, precisa mapear como é que isso faz. Então, não é que você mobiliza dispositivos diferentes. Claro, o que o Ministério da Saúde faz não é absoluto na produção de efeitos. Então, todo mundo não reage do mesmo jeito. O PET em cada lugar tem uma cara diferente, mais potente, menos potente, mais aberto, mais fechado, mais pesquisa, mais ação, mais os locais se mobilizam de modos diferentes, mas, vamos dizer assim, o tom do negócio está dado pela lógica do dispositivo. Dá para entender, Thaís?
Sim, nossa, obrigada. Então, no caso, os dispositivos, eles são mobilizados para viabilizar essas políticas. Seria isso? Pronto, obrigada, Lara. Eu vi Érica sinalizando que quer falar, não é? Pois é, eu estou aqui super mobilizada, eu acho. Eu não sei se eu falo enquanto ex-residente ou como mestranda, porque eu fui cutucada, né? Assim, eu hoje estou em outro território, mas não deixo de falar sobre saúde, né? Enquanto psicóloga, profissional da saúde, estou no território que é a educação. E é uma educação muito singular, porque é educação profissional e tecnológica, né? O Instituto Federal, que tem toda uma política social, né, bastante desafiadora e ousada, né, que é a formação integral do estudante, a interiorização, né, dessa política para que a gente possa diminuir as desigualdades e fazer a questão da profissionalização, né, dos filhos de pessoas que tenham essas dificuldades, né, financeiras, econômicas, sociais, enfim. E aí, eu estou bem mexida, porque eu, enquanto mestranda, né, da UPE, eu não sei se Laura lembra, né, eu tinha comentado no início do ano sobre o meu projeto, que é justamente discutir práticas pedagógicas com docentes e técnicos administrativos, porque a gente sabe que o Instituto Federal, além de professores, a gente conta com uma equipe de saúde que possa estar integrada justamente visando essa política voltada à formação integral e interdisciplinar, né? E aí meu projeto veio justamente pensando nessa perspectiva da interdisciplinaridade, né? Do quanto que a gente pode se comunicar no território da escola, né? Do Instituto Federal. E aí a gente, né, veio colhendo coisas a partir das cirandas pedagógicas, né? Dos encontros que refletiram, né, essas tensões, esse lugar que também traz conflitos, né, conflito de classe, porque a gente também está falando de posicionamentos e saberes e conhecimentos diferentes e dentro da escola, né, e para mim isso foi muito visível, né, pelo fato da dificuldade, né, que eles trouxeram, né, o quanto que é difícil a gente trabalhar interdisciplinar dentro da escola, principalmente se comunicando com outras políticas, nessa perspectiva da interface educação-saúde, né, porque a educação ela é muito mais voltada a esse aspecto cognitivo, né, um aspecto mais reducionista mesmo. E aí eu não posso deixar de resgatar as minhas práticas na saúde com a residência, né? Quanto que essa coisa da hegemonia da medicina sobre a questão do curar, né? E a gente dentro da escola tentando discutir sobre essa hegemonia do cognitivismo, né, dessa padronização da escola que também exclui, em vez de incluir, e não considera esse estudante no seu processo de formação. Da mesma forma que na saúde, a gente tem esse movimento buscando sempre o usuário para que ele possa ser o protagonista do seu projeto. E aí eu fui, né, a gente dá para discutir práticas pedagógicas a partir de um dispositivo. Aí me veio, né, assim, ter mexido a partir disso, porque é um dispositivo que é o projeto pedagógico singular pautado no PTS, que a gente entende. E aí, trazer esse dispositivo para propor um encontro, para poder falar sobre o cotidiano que é conflituoso, que é tenso, que é cheio de complexidade, né? Para se garantir essa coisa da formação integral. O que é isso, né? O que é que nossas práticas, enquanto nós somos educadores, né? Ou somos professores e somos psicólogos e assistentes sociais, enfim, uma coisa muito que eu me preocupo e percebi, né, na colheita dos dados, a dificuldade que a gente tem para se aproximar. O meu receio é de a gente estar construindo serviços ainda
segregadores dentro da própria escola, por mais que a gente tente construir uma política que seja pautada na perspectiva da integralidade, e aí eu trago essa discussão, né, trouxe, né, dentro das cirandas, esses conceitos, né, de como a gente, dentro do nosso cotidiano, pode estar observando o que é isso da integralidade. Aí você me traz justamente isso, o conceito da polissemia, né, do que um conceito para diferentes territórios pode ganhar diversos sentidos, assim, e a partir dessa relação com o teu trabalho e com os outros, e você vai se fazendo nisso. E também como isso também vai reverberando numa política maior, que é essa política, né, social, que é o do Instituto Federal. Então, discutir identidade fez parte do processo, né, qual é o lugar aqui dentro dessa escola, né, com quem eu trabalho, assim, quem é esse estudante que vem até mim, o que é acolhimento, eu faço acolhimento e o professor pergunta, né, quem acolhe, né, coisa só de psicólogo, não, então assim, foram várias questões que a partir do encontro e pautado nesse sentido de colocar um dispositivo como provocador para que a gente possa discutir essas práticas que fundamentam toda uma política, né? Uma política formativa, uma política, né, que visa a profissionalização de pessoas, né, de estudantes. E como considerar esses estudantes inseridos nisso, né? Através dessa coisa do acolhimento. Se a gente fala de acolhimento e a gente se aproximando, sabe o que é acolhimento? Então, remete o quê? Remete vínculo, remete escuta, remete se aproximar, remete disponibilidade, sensibilidade para estar com o outro, quem é que faz isso e tal. E vai até criando, assim, eu estou falando porque isso ainda está muito vivo em mim, né? Eu não cheguei ainda a colocar no papel, mas tem os diários de campo e tal, e tá muito quente ainda, né? E trazendo até formas de mexer nesse cotidiano, de fazer outras, né, outras práticas, né, novas práticas para acho que é essa coisa da desterritorialização, né, se deparar com o território, desconstruir ele e fazer outra coisa, né, a partir daquilo que está posto, das pessoas, dos atores que estão ali presentes, e pensar em outros, né, em outros possíveis, né, e aí foi quando eu discuti, acho que foi semana passada, né, Bárbara, sobre essa coisa do núcleo do cuidado, porque na última ciranda, em que eles também pediram para fazer, eles falaram sobre um trabalho voluntário. A gente vai precisar, seria interessante que a gente fizesse algo voluntário, porque é difícil, como a gente percebeu, né? O convite veio a partir de um e-mail institucional, né, que eu lancei para todo o campus, para que pudessem participar de uma discussão sobre o projeto, sobre essa coisa da formação integral a partir desse dispositivo, né, do projeto pedagógico singular. Poucos aderiram. E aí o que aconteceu? Eu fui fazendo um trabalho de formiguinha. Os que aderiram, eu solicitei que eles pudessem indicar pessoas, né, profissionais, que pudessem estar aderindo, né, essa roda, essa ciranda. E aí eles foram indicando. Então, eles conheciam os parceiros do cotidiano. Então, isso foi se tornando possível a partir disso. E eles perceberam que só assim eles conseguem mobilizar e construir possibilidades, novas possibilidades dentro desse território escolar. E isso, para mim, foi muito potente, né? Assim, no sentido de que eles percebiam as dificuldades, no entanto, eles perceberam também que o encontro, ele é mobilizador, ele é necessário também, ele é necessário porque é um encontro de fala, de posicionamento, de saúde mental também, porque eles colocaram a necessidade de falar e de ser escutado, né? De como eu vou escutar um estudante se eu não estou sendo escutado, né? Numa proposta, só querem saber de portarias, só querem saber de comissões, e nós, assim, como fica isso? Né? Como é que qual o tempo que a gente tem para discutir os casos? Qual o tempo que a gente tem para discutir as dificuldades dos estudantes?
Então, aí quando eles colocam em xeque a questão do conselho escolar, né, do conselho mesmo, que eles se reúnem para discutir os casos mais difíceis dos estudantes, mas numa perspectiva bem avaliativa, bem, enfim, dos estudantes que não estão conseguindo corresponder a uma avaliação, a uma determinada nota, né, então, para saber as dificuldades. Então, eu percebi que realmente, assim, essa coisa do dispositivo, ele é potente no sentido de mover, né, trazer esses movimentos, eu acho que foi essa palavra que você usou, dos movimentos desse território, de tornar possível isso, né, do novo, e isso refletir dentro de uma política, né, da questão que você traz sobre a perspectiva macropolítica, né, que isso que eu acho que o importante é isso do micro, né, e quanto que esse micro se fazendo no cotidiano reflete no macro, e isso é uma troca, né, é uma coisa também de construção e reconstrução. Eu acho que uma política não pode ser, né, fixa uma coisa, né, ela é fruto também de um cotidiano, precisa ser alimentada por ele, né, eu acho que é isso. E por que você ficou incomodada? Porque, quanto residente, assim, as discussões são muito voltadas da saúde, né? Atenção básica, da residência e tal. E hoje eu estou num outro contexto, assim, eu vou trazer essa discussão porque eu também discuto a partir dessa interface. A Bárbara está balançando a cabeça, não sei se é Bárbara, não? Aí, eu fiquei assim, eu também fiquei, acho que, mexida pelas memórias da residência também, porque eu acho que a residência é também um dispositivo, né? Você falou sobre essa coisa da residência ser dispositivo, e eu, enquanto residente, me vi também sendo dispositivo no mexer desse território, né? De colocar a gente para discutir PTS junto com agentes comunitários e toda essa equipe, né, da Unidade de Saúde da Família. Isso reativou memórias, foi bom. Mas eu precisava falar sobre o atual também. Acho que eu fiquei, assim, confusa nisso, né? Se eu falava do depois, enfim. Eu acho, Érica, que você traz uma coisa que é bem legal, porque, então, na verdade, você propôs na sua pesquisa um dispositivo, e é um dispositivo mesmo, que provoca movimento, faz as pessoas falarem, rearranja problematizações e tal, e também, vamos dizer assim, evidencia como a política, vamos fazer, dos institutos, não contém, vamos dizer assim, não inclui dispositivos para produzir esse tipo de movimento, porque o que a política propõe? Você, na sua pesquisa, mostra, gente, não era, enfim, é possível produzir movimento nesse sentido. E a sua pesquisa se configurou como um dispositivo. Então, a gente também vive fazendo isso. Então, a gente inventou um usuário guia como um dispositivo analítico que também produz movimento, faz isso aqui lá. Então, a gente, no cotidiano, em vários lugares, trabalhadores, gestores, também fabricam dispositivos que favorecem determinadas coisas. Então, não tem dispositivo só proposto pela política, tem dispositivos fabricados no cotidiano e na convivência, enfim, na pesquisa, de vários modos. O que eu acho que interessa bastante é quando você vai ver, quando você vai olhar a política dos institutos federais, vamos dizer assim, endereço principal, vamos dizer, tem um certo patamar de democratização do acesso ao ensino. Esse é um endereço. Assim como as cotas, assim como um ProUni. Então, um endereço vamos diversificar ofertas e atingir, democratizar o acesso, atingir novos públicos, vamos falar assim. Mas, dentro de um projeto político que vou ser bem cruel,
apesar de ter mesmo essa aposta de democratização de acesso e de oferecer, vamos dizer, ter um efeito que essa democratização do acesso produz, que é certas presenças em determinados espaços que não existiam nunca antes e que passam a existir, certo? Então, jovens, negros, pobres que moram lá começam a andar e circular enfim, isso produz efeitos, com certeza, mas o endereço principal da política era usar a educação exatamente na lógica neoliberal da inclusão por lugares, pelo empreendedorismo, por lugares de trabalho então, e aí, para esse objetivo, e eu não estou falando que não é importante democratizar o acesso, é fundamental. Tem um monte de coisa que acontece a partir disso, mas é muito menos do que precisa para endereçar todas essas coisas que você está falando. Embora possa até estar escrito lá, ninguém se ocupou. É igual para a Uni, o que interessa é que o cara entrou na faculdade. O que ele vai aprender, serve para alguma coisa? Não interessa, interessa que ele entrou na faculdade. Faz diferença ele ter entrado na faculdade? Claro que faz, mas podia ter muito mais coisa nesse troço, só que não era essa a aposta. Então nem inventaram dispositivo nenhum, podia inventar, mas não inventaram, né? Vai ficar aí. E aí fica, tem uma meritocracia dentro, por isso que o conselho só discute quem vai mal, não discute outras coisas, nem se faz a pergunta, meu Deus, como é na vida, quem são eles, que vidas são essas, e como é para eles viverem nesse ambiente, nesse lugar, atravessados por essas... Porque tem um monte de coisa que aparece a partir disso. Essa pergunta não pertence à política. Então, veja, é bom ter? Eu tenho certeza que é bom ter, mas podia ser muito mais poderoso se as apostas fossem outras, mas não, está inscrito numa certa... Já o povo tem ódio só de democratizar o acesso, já tem ódio, querem fechar tudo, porque não interessa. As pessoas, outras forças querem um batalhão de escravizáveis, então não interessa isso. Então, já produz irritação, ira, ódio, sanha assassina. Só fazendo isso, mas podia ser muito mais e muito mais consistente se outros dispositivos também fossem mobilizados, que não ficasse parado no tal do, enfim, nesses que estão aí, né? Então, é isso, acho que é legal pensar, não só, quer dizer, não só as políticas produzem dispositivos, claro que não, nós produzimos dispositivos também, e de diferentes modos, e como a sua própria pesquisa, além de mostrar a potência de um dispositivo, permite interrogar a falta de dispositivo ou os dispositivos existentes na política. É muito legal isso que você fez. Você vê, né? Como você falou, eu fiz trabalho de formiguinha, mandei um e-mail, veio 1, 2, 5, aí vai trazendo para cá, vai trazendo para... Então é isso. Na micropolítica a gente opera desse jeito, vai assim, vai lá. Imagina se você pode fazer isso com a força de uma política. Nossa, faz muita coisa. Mas, enfim. Outro problema é que a esquerda não reconhece que tem micropolítica, né? E processo de subjetivação. Então, ela só opera em linhas estruturais que ela acha, né? Então é difícil. Eu fiquei pensando aqui que a Érica contou pra gente sexta passada que o povo pediu mais um encontro, né? Isso é incrível. Eu achei muito arretado. E também fiquei pensando duas coisas aqui. Vamos ver se eu vou conseguir. Uma foi lembrar... Cat teve com a gente, Laura. Ela veio falar sobre o trabalho dela, né? A tese. E aí trouxe aquela metáfora incrível do efeito Nanquim. E aí eu lembrei disso e lembrei de outra coisa que é essa defesa com a qual eu me alinho totalmente de que encontro é método. Isso por si é um dispositivo, sim? E aí
eu acho que é muito tranquilo perceber o quanto temos medo, ou o quanto se tem medo desse efeito nanquim, de ver o que é que o encontro opera, de ver o que é que se pode produzir conjuntamente. Por exemplo, no encontro para produzir um cuidado. PTS é um puta dispositivo construído que é autenticado numa política que eu lembro que quando você esteve aqui, né, brincou com a coisa do nome, que é a PNH, Política Nacional de Humanização, mas a gente vê como esse dispositivo é desvitalizado, assim, quando se fala de PTS, ele não ganha a vida que ele pode ganhar. Ele se lança e ele entra em disputa. E, em geral, o que a gente percebe é essa desvitalização do dispositivo PTS, que é de uma, né, força. Então, acho que é isso, né? Acho que a gente põe muita coisa mexendo. Quando a Érica disse assim, eu tô mexida. A gente sai de um encontro desse com você mexida. Eu não digo que tu atiça fogo. E que a gente siga conversando, né? Enfim, eu saio de um encontro assim com muita vontade de ler mais, sabe? Você também ofertou pra gente muitas possibilidades de caminhos, assim, de estudo. Enfim, sigamos, né? Eu não sei se alguém quer trazer alguma consideração pra gente não abusar muito dessa moça que pulou de uma reunião para outra. E Lorena também se despediu aqui no chat dizendo que tinha que pular em outra reunião. A vida da gente não tá fácil, hein? E a gente atrasou, então também atrapalhou as pessoas, né? Eu atrasei, mas não teve jeito. Faz parte da vida, não é? Eu acho que a gente passou olha, tem 1h40 aqui de registro. A gente passou esse tempo dizendo da importância de também ter essa flexibilidade, porque a vida é isso, né? Processualidade. Então, eu queria falar só uma coisa. Quando eu li o texto, né, eu não consegui ler todo, mas eu li até a 7ª página, mais ou menos. E eu não sei, acredito que sim, que seja o efeito da pesquisa, né, e da conjuntura atual do governo também. Mas quando falou governo da vida, gente, aquilo ali me remexeu de um jeito, porque pensando na pesquisa da gente, né, fala muito dessa disputa do governo da vida, né, dessa questão do controle, e o quanto o ambiente, né, a conjuntura atual está totalmente ligada ao controle do governo da vida, né, dessa pessoa e das pessoas, enfim, do sistema em si, né, da RAPS. Então, o texto me lembrou muito a pesquisa e me mexeu muito. Esse termo em si me mexeu muito, e aí quando a gente foi falando aqui, foi instigando ainda mais eu pensar sobre isso, assim. Tá muito em disputa, né? Então... Totalmente em disputa. Muito bom, Brenda. Concordo contigo nisso. A gente estava ferrado, né? Se o governo fosse absoluto, ó, nós, como é que a gente vai fabricar? Ó, tá doido, ainda bem que tem disputa. Que tem brecha para disputa, para respiro, né? Tá aí a falar. Gente, eu tô com uma dúvida. Laura, muito rápida essa dúvida. Porque, tipo, a gente tá falando sobre os dispositivos e de como os dispositivos eles também se arranjam. Aí eu queria saber a questão de, tipo, o dispositivo, ele pode chegar a criar outro dispositivo ou ele é não apenas, mas como o ativador das relações de força? Acho que o dispositivo não tem, enfim, ele é mobilizado e mobiliza, né? Quem cria os dispositivos são as gentes, né? As forças, e, enfim, então como assim, um dispositivo transitório, ele pode ser dobrado, virado do avesso, tarará, ou sustentado ativamente por determinadas forças, né? Mas ele pode ser transitório e outra coisa fabrica outra coisa, aquelas relações, aqueles encontros, aqueles processos de subjetivação mobilizam de tal modo que outros dispositivos são fabricados, sim.
Bom, eu acho que a gente pode ir fechando para abrir, né? Fechando para abrir, porque as coisas estão movendo. Agradecer demais você, Laura, por ter voltado para esse sertão. E a gente quer mais, viu? Saiba disso. Pode, né? Volta quantas vezes vocês quiserem. É assim, e depois que acabar a pandemia, eu vou visitar vocês de novo. Tem que ter o bolo de rolo de novo, minha gente. Pois então, olha, está firmado aqui esse compromisso, tá? Ora, faremos passeios pelo Velho Chico. Isso aí tem mesmo, tem que manter a regra de ouro que quem chegou aí tem que tomar banho no rio, concordo. Faremos isso. Pois olha, um cheiro. Deixa eu encerrar aqui. Desculpa, minha internet caiu, mas eu vou ver a gravação. Deixa eu só fechar aqui.